Não desliga não, mas põe no 23, 22, alguma coisa assim, que tá pegando aqui pra mim, esse daqui, ó. Esse daqui tá Irmão, você não tem noção como que eu tô aqui. Rapaz, tá vindo sem pena, né? Mateus capítulo de número 5, versículo de número 8. Se você achou, dê glória a Deus. Serei bem rápido, bem direto na palavra. Nós ainda vamos apresentar uma princesinha hoje. Tá ali, ó, minha mãe. Levanta a mão, mãe, para a igreja te conhecer. Aquela loura ali é minha mãe. Tem uma história, irmãos, que quando eu nasci, a minha mãe foi me ter, foi ali no momento ali, né? Eu fui nascer, sendo que a minha avó por parte de mãe é branca e é loura, igual a minha mãe. A minha mãe ali é loura. Tá, e tava a minha avó por parte de mãe, e tava a minha outra avó por parte de pai, que é branca e loura também. Quando eu nasci, né? Pele de meio-dia. A enfermeira, ela vinha assim, ela olhava assim, aí ela voltava, que meu pai não estava na maternidade, ela voltava. Aí ela foi e voltou umas 3 vezes. Aí a minha avó por parte de mãe é mais atirada, né? Então, aqui não tem nenhum mimizento não, né? Não tem mimimi. Irmão, passou de branco é preto. A gente tem que combinar isso daqui, rapidamente. Tá bom? Então não tem problema com isso. Aí minha avó, mais um pouco mais atirada, ela falou, é preto, moça. Ela não, o pai dele é pretinho. Aí ela, ai, que bom. Eu vi a mãe aqui, ai, graças a Deus. Pensei que a tua filha tinha pulado a cerca. Não, eu nasci diferenciado, irmão. Eu acho que eu sou o último tom da família. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 8. Se você encontrou agora sim, alto em bom som, diga amém. Escrito está: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vamos no 3 ler isso. 1, 2, 3. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Antes de tomar o seu assento, pergunte a esse crente que está do teu lado se ele tem glória a Deus para dar essa noite. Se ele trouxe o glória. Se ele não deu um glória a Deus, fala, meu irmão, se você não der glória a Deus essa noite, a minha prova vai passar para você. Dá glória, irmão, que tem prova aí que é grande, hein? Tome seu assento em nome de Jesus. Tome seu assento. Glória a Jesus. Queridos, eu serei rápido. Quando você achar que eu estou indo, eu estou voltando já. Então me preste por gentileza toda a sua atenção, em nome de Jesus. Glória a Deus. Está uma luta, irmão. Meu Deus do céu. Olhe para cá. Queridos, embora a grande maioria dos que estão aqui sabem, é bom para pontuar no entendimento de todos que nós temos um costume aqui na igreja de trabalhar com série de mensagens. Já trabalhamos aqui acerca dos milagres de Jesus, das igrejas do Apocalipse, acerca da série de mensagens dos juízes de Israel, viagens missionárias de Paulo, e nós estamos falando nesses últimos domingos acerca daquele que é o principal sermão, ou ensinamento que Jesus ele pregou aos seus discípulos, assim como também à multidão. Esse sermão é conhecido como Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. O texto que acabamos de ler, ou melhor, os primeiros 8 versículos deste capítulo de número 5, que se inicia o Sermão do Monte, ele começa com as seguintes expressões: bem-aventurado o. Os primeiros ensinamentos que Jesus ele irá ensinar neste Sermão da Montanha é conhecido como o ensinamento das bem-aventuranças. O texto que acabamos de ler, capítulo de número 5, versículo de número 8, ele é a 6ª bem-aventurança das 8 que Jesus irá ensinar. No total, Jesus ele falará sobre 8 bem-aventuranças. Essa será a 6ª bem-aventurança.
Eu tenho falado aqui constantemente nessa série de mensagens que a palavra bem-aventurança, ela pode ser tranquilamente interpretado como feliz. Então, dentro de um contexto mais simples para se entender, e do texto que nós acabamos de ler, é como se Jesus estivesse dizendo: feliz o limpo de coração, porque este verá a Deus. Porque a palavra bem-aventurança, ela pode ser tranquilamente interpretado como feliz. Sendo assim, esses primeiros ensinamentos de Cristo Jesus, conhecido como Sermão da Bem-aventurança, ele está ensinando princípios para aquele que quer viver uma vida feliz. Ele está ensinando princípios para aquele que quer viver uma vida de felicidade. Só que eu tenho falado isso daqui, que a expressão que é utilizada, ou o modo melhor que Jesus apresenta essa felicidade, essa bem-aventurança, vai na contramão da perspectiva que nós temos em uma vida feliz. Porque na nossa sociedade, felicidade é ter, obter, conquistar. Só que Jesus, ele começa a ensinar que a verdadeira felicidade não está no ganhar, não está no obter, não está no conquistar. Mas a pessoa que vive uma verdadeira felicidade está no ser e não no ganhar. Feliz é quem é e não quem obtém. Jesus, ele também está falando nesses primeiros ensinamentos acerca do seu reino. E nós devemos ter esse entendimento no nosso coração, que o reino de Deus e os princípios que governam esse reino vão na contramão da perspectiva da nossa sociedade. Existem pontos que nós estamos tratando, e especificamente eu irei falar 2, para que todos que estão aqui possam ter um melhor entendimento daquilo que será pregado, principalmente aqueles que estão conosco pela primeira vez. Queridos, me perdoe, mas desliga lá para mim, eu não estou aguentando de frio, irmão. Mas uma das coisas que eu preciso aqui pontuar uma vez mais, é que embora Jesus ele esteja pregando sobre felicidade, bem-aventurança, e como eu disse, essa palavra pode ser facilmente interpretada como feliz, nós devemos entender que tal felicidade que Jesus ele está pregando não é uma felicidade natural. A expressão que Jesus ele se utiliza no original, o texto original está no grego, a expressão grega é makairos. Alguém pode dizer comigo no 3 essa palavra makairos? 1, 2, 3. Makairos não se refere a uma felicidade por conta de algo. Makairos não é uma felicidade que se dá por conta de um acontecimento. Makairos não é uma felicidade que se dá por algo que motivou alguém a estar feliz. A expressão makairos é uma felicidade que vai além da lógica. Makairos é felicidade que traz paz além das circunstâncias. Essa felicidade que Jesus está pregando, que vai além de circunstâncias, além da lógica, é uma felicidade que tudo pode estar dando errado, notícia ruim pode estar chegando, as coisas podem não estar caminhando da maneira que você espera, mas quem tem makairos é feliz independente da adversidade, das circunstâncias e das notícias que chegam. Sendo assim, Jesus está falando da verdadeira felicidade. Eu preciso te dizer, por mais que você pense assim, segundo a palavra, a felicidade verdadeira que você busca não está num carro novo que você pode comprar. A verdadeira felicidade não está em uma casa nova. A verdadeira felicidade não está em uma nova porta de emprego, não. O que Jesus está falando é que a verdadeira felicidade não está naquilo que eu posso ter, mas a verdadeira felicidade está naquilo que eu devo ser diante da presença dEle. O que Jesus está pregando vai contra a perspectiva da nossa sociedade, vai contra a perspectiva da sociedade a qual ele está inserido.
E eu preciso liberar uma palavra uma vez mais aqui nessa série de mensagens, é que o desejo do nosso coração é que até o final dessa série de mensagens você possa viver isso, Macairos, felicidade além de circunstâncias e de notícias. Alguém recebeu isso? Eu continuo. O segundo ponto que eu preciso aqui relembrá-los é que o Sermão do Monte, ele diz respeito à ética moral e absoluta do reino de Deus. São éticas e princípios que devemos cumprir para assim então herdar o reino. Neste sermão, Jesus nos mostra que o seu reino é um reino que anda na contramão dessa perspectiva do mundo. Enquanto o mundo prega que você precisa ter, Jesus está falando, você precisa ser. Enquanto o mundo prega vingança, Jesus prega amor. Enquanto o mundo prega guerra, Jesus prega perdão. Porque o seu reino, ele nada na direção contrária deste mundo. Bart Lloyd Jones, que eu já falei aqui algumas vezes sobre esse teólogo, que ele é um teólogo que abandonou a medicina para pregar teologia e se tornou um dos principais teólogos da teologia reformada. Ele diz que o evangelho põe toda a sua ênfase no ser e não no fazer. Perceba que Jesus está valorizando e pontuando que ser é mais importante do que ter ou fazer. Ser é mais importante. Logo, os ensinamentos de Jesus estão na contramão daquilo que nós temos por perspectiva. E quando eu falo de contramão da perspectiva da nossa sociedade, quando eu me refiro à nossa sociedade, eu não estou falando propriamente dito da sociedade do tempo que nós estamos inseridos. Mas quando eu falo da nossa sociedade, eu estou falando da sociedade pós-queda, do homem que conheceu o pecado. A Bíblia diz que todos pecaram. Ei, eu preciso te dizer, por mais que você esteja hoje cheiroso, bonito, crente, dentro de você tem um morto que tenta ressuscitar todo dia e te levar para os prazeres dessa carne. Só que quando eu falo sobre sociedade, eu falo isso, do pensamento do homem caído, do pensamento do homem que é marcado pelo pecado. A Bíblia diz que o homem, ele é mau desde a sua concepção, desde o seu nascimento, o homem é mau. Eu sei que criança é inocente, e isso é óbvio, só que seja sincero, eu tenho dado esse exemplo, você não precisa ensinar o teu filho a fazer coisas erradas, você tem o trabalho de ensinar a ele a fazer as coisas certas, porque o que é de errado ele aprende sozinho, verdade ou não é? E às vezes a criança fala, a gente fala, aonde ouviu? Porque pega rápido. A natureza do homem, a Bíblia diz que amar desde a sua concepção. Essa natureza carnal, ela é voltada ao erro, ao pecado. Essa semana nós tivemos um acontecimento que nos impactou, gerou raiva, indignação de uma criança de 10 meses. E agora estão dizendo que o laudo mudou, mas independente, isso nos mostra o quanto o homem é perverso longe de Deus, o quanto o homem é mau distante de Deus, o quanto o homem é ruim distante da presença do Senhor. Mas o ensinamento que Jesus está dizendo no capítulo de número 5, versículo de número 8, nos ensina que só verá a Deus aquele que é limpo de coração. Eu posso liberar uma verdade aqui, amém ou não amém? Posso falar sim ou não? Pode usar saia até o pé, irmão. Pode usar o coque mais bonito, usar a gravata mais larga, o terno mais belo. Se não tiver purificado por dentro, não verá o Senhor. Porque para Deus pouco importa a tua estética, o que vale para Ele é a intenção do teu coração. Oh, olhe para cá, esse ensinamento que Jesus está dando é claro. O reverendo Hernande Dias Lopes, ele diz que esta bem-aventurança nos mostra a essência da vida cristã. Essa bem-aventurança é a coluna central da vida cristã, pois esse é o alvo final da nossa vida. O alvo final da vida de quem serve o Senhor é ver a Deus.
Eu acredito que, como servo de Cristo, devemos almejar fazer uma faculdade, se formar, crescer, ocupar cargos públicos, prosperar. Isso é bom, só que nós devemos lembrar que o alvo final da nossa vida não é conquistar coisas dessa terra, mas o alvo final da nossa vida cristã é conhecer a face do Senhor. Devemos crescer, romper, dar o melhor para a nossa casa. Só que o desejo do coração daquele que caminha com o Senhor deve ser ouvir aquilo que está escrito em Mateus 25:14: Vindes, amado de meu Pai, possui por herança o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Esse deve ser o desejo do nosso coração. Esse deve ser o desejo do nosso interior. Assim, a pureza de coração é a coluna central da vida cristã. É o pilar central de quem caminha com Deus. Mas a pergunta que eu me fiz quando eu li esse texto o que é de fato ser puro de coração? O que é de fato ser limpo de coração? Porque eu preciso te lembrar, e eu já falei isso, que nós já estamos presos a uma natureza carnal. E essa natureza carnal tenta nos conduzir para o pecado todos os dias. Então, o que é de fato ser puro de coração? O apóstolo Paulo, que foi o maior dentre os apóstolos, o leão dos apóstolos, ele não passa pano em dizer: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, quando eu vi eu já fiz. É este Paulo que pregou e anunciou Jesus por toda a Ásia, que ele falou assim: quem me livrará do corpo dessa morte? É o Paulo que está dizendo: enquanto o meu espírito quer fazer as coisas do Senhor, a carne e a minha natureza humana tenta me levar para as coisas desse mundo. Então, o que é de fato ser limpo de coração, se nós estamos presos a essa natureza? O que de fato é ser limpo de coração, se todos os dias pela manhã a nossa natureza carnal tenta nos caminhar para o pecado? Só que nós devemos entender que quando Jesus ele está pregando tais bem-aventuranças, além de estar indo na contramão da perspectiva da sua sociedade, ele também prega de uma forma que ele se conecta com aquele que está o ouvindo. Imagina Jesus, ele no sermão da montanha dizendo: bem-aventurado os limpos. Até aqui, eles sabem do que Jesus está falando, Rafael. Porque quem está ali são os judeus, e eles conhecem de cerimonial de purificação. Quem está ali são os fariseus e saduceus, que eram a liderança religiosa da época que perseguia Jesus. E esses camaradas falavam desse ritual de purificação. Quando ele diz bem-aventurados limpos, eles entendem o que é pureza. Só que é interessante observar que Jesus ele vai na contramão da perspectiva que eles têm, porque eles conhecem cerimonial de purificação externa. Só que Jesus termina: bem-aventurado não são os que são limpos por fora, mas são aqueles que são limpos pelo lado de dentro. Porque os líderes religiosos falavam de limpeza, mas de cerimoniais externos. Eu dou um exemplo aqui para você entender. E se tu é de Bíblia, eu pego papel, caneta, anoto no bloco de nota, porque eu vou falar algo interessante. Um dos principais cerimoniais de purificação que tinha é que toda pessoa, ao entregar sacrifício no templo, antes dela adentrar, ela deveria de se banhar em um tanque chamado mikvah. Era um tanque de purificação para tirar a sujeira da viagem, para tirar a sujeira do caminho. Todos eles deveriam de se banhar para se purificar externamente. Sabe, o batismo, a concepção do entendimento de batismo, pastor Rodrigo, nasce disso daqui. Porque a expressão mikvah, que é hebraico, ela é a raiz de duas palavras: útero e sepultura.
Você pode dizer comigo, útero e sepultura. Esta palavra é a raiz dessas duas palavras. É por isso a concepção do batismo que nós temos. Porque quando você foi às águas e o pastor ele te mergulhou, ele está na figura de alguém que está te sepultando, de um coveiro. Mas quando ele te puxa, ele está na figura do parteiro, te tirando do útero materno e te trazendo para a vida. Só que esse ritual de purificação, o tempo passou, e a história diz que esse tanque de purificação vai ser instrumento de corrupção sacerdotal. Passa os negócios pela minha cabeça, irmão, porque a gente se espanta com algumas coisas de corrupção. Corrupção sacerdotal vem desde o tempo da Bíblia, irmão. Onde tem homem tem problema, a gente precisa entender isso. Que homens podem errar, mas o Deus que você serve não erra contigo. Eu sei que essa frase é clichê, mas eu preciso falar. Quem desvia por causa de homem nunca chegou a Cristo por causa da presença de Cristo Jesus. Esse tanque de purificação se transforma em instrumento de corrupção, porque eles vão começar a construir tanques majestosos e cobrar para que os viajantes que chegassem no templo pagassem para se purificar e poder entregar o seu sacrifício. Os mais pobres não conseguem mais entrar para adorar ao Senhor. É aí que surge um homem no deserto da Judeia, pregando: arrependei-vos. Enquanto em Jerusalém o mikvah, o tanque de purificação, ele se tornou instrumento de corrupção e inviabilizava a entrada dos mais necessitados ao sacrifício, João começa a pregar no deserto, e a mensagem que ele fala é: o tanque é de graça, o batismo é de graça, a cédula é o arrependimento. Enquanto os religiosos estão pregando uma purificação externa, Jesus quer uma purificação interior, uma purificação interna. Isso é tão realidade que eu acredito que você ainda vai lá em Israel. Tem uns dois que tá com medo da bomba, irmão. Só que quando você chega em Israel, próximo ao muro, tem até hoje bacias. Eles se purificam, lavam os braços, lavam o rosto, lavam a nuca, porque eles valorizam essa purificação e limpeza exterior. Em um outro texto, a Bíblia diz que Jesus está se alimentando com seus discípulos, e vão chegar os fariseus e vão acusar, porque os seus discípulos não lavam a mão para comer. Jesus vai dizer: vocês não sabem que o que contamina o homem não é aquilo que entra pela boca, mas é aquilo que sai dela. Porque é aquilo que sai da boca que revela a sujeira ou a limpeza do teu coração. Porque eles valorizavam uma purificação exterior. Eles valorizavam uma purificação a qual os homens poderiam ver, a qual os homens poderiam enxergar. Isso se transformou tão forte, Fabinho, que a Bíblia diz que eles começam a interpretar a lei de maneira pesada para distanciar o povo de Deus. Tem gente por aí até hoje pregando um evangelho que não é um evangelho de verdade. Evangelho não tem marabalismo, não. Evangelho não precisa de show de pirotecnia. Evangelho é simples, e quanto mais simples o evangelho é, mais impactante ele se torna. Eles começam a inviabilizar. Só que Jesus vem para denunciar a hipocrisia dos religiosos. Por gentileza, nós temos o costume, pegue a sua Bíblia, Mateus capítulo de número 23, versículo de número 1. Olha Jesus falando com esses homens. Olha Jesus confrontando essa teologia da purificação externa e não da limpeza do interior. Mateus capítulo 23, versículo de número 1. Está escrito: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. A cadeira de Moisés era a principal cadeira da sinagoga.
Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei. Jesus está falando assim, ó, o que eles disserem, vocês fazem. Mas olha agora, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Porque eles dizem, mas não fazem. Pregam, mas não vivem o que é pregado. Verso 4. Pois atam os fardos pesados e difíceis de suportar. É o que eu falei. Colocam fardos sobre o povo que eles não conseguem carregar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem mover esses fardos. Versículo de número 5. E fazei todas as obras a fim de serem vistas pelos homens. Hipócritas, pois fazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, porque Jesus está dizendo que eles, sendo hipócritas, eles alargam o filactério e aumentam a franja das vestes, porque filactérios era uma pequena caixa de couro que continha 4 versículos da Torá. Eles amarravam, tem até hoje, irmão, isso na internet, é um costume de hoje em dia ainda. Eles amarravam esses filactérios na testa, próximo ao coração, e no braço esquerdo, com fita de couro. Só que o tempo passou, Wallace, e quanto maior a fita de couro, mais aparente se tornava que aquela pessoa guardava a lei. Aquilo que era um princípio para carregar, se transformou na vaidade do coração. Eles começam a alargar os filactérios para que todos pudessem ver que eles eram santos, retos, corretos. Aí Jesus diz que eles fazem a mesma coisa com as franjas das suas vestes, porque na ponta das vestes dos sacerdotes tinham franjas que apontavam para a lei. Essas franjas tinham aproximadamente 10 centímetros. Eles começaram a aumentar, para que quem olhasse para eles pensasse, não é que esta pessoa é santa mesmo, não é que é um homem de Deus mesmo, mas tudo isso não passava apenas de vaidade do coração e hipocrisia da alma. Versículo de número 6. Amam os primeiros lugares nas cadeiras e as primeiras cadeiras da sinagoga. Eles brigam por posicionamento para se aparecer. Versículo 7. E as saudações, eles vão para a praça e falam de maneira eloquente. E o serem chamados pelos homens de Rabi, eles amavam ser chamados pelo título de Rabi. Eles chegavam nas praças, pregavam um sermão belo, mas não viviam aquilo que era pregado. Eles sabiam de purificação exterior, mas tinham um interior corrompido. Eles gostavam de ser chamados de Rabi. Escuta isso, ouça isso. Eu acredito no que está na Bíblia. A Bíblia diz que devemos honrar as nossas autoridades, sejam elas civis ou eclesiásticas. Aqui na igreja, eu sou teu pastor, mas eu posso te dizer, embora eu seja pastor, eu não me sinto ofendido quando alguém me chama de Tiago, porque nunca o meu título deve falar mais alto do que o meu nome. Eu não me escondo atrás do título de pastor. O que eu sou como Tiago, irmão, eu sou como pastor também. É a mesma pessoa, não tem um personagem. Só que eles gostavam de ser chamados de Rabi para ganhar tempo. Olha o que Jesus vai falar agora, versículo 25 ao 27. Olha Jesus confrontando esses homens. Então, o reino dos céus será... Não é isso. Capítulo 23, versículo 25 ao versículo de número 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois limpais o exterior do copo e do prato. Isso daqui é uma alusão ao corpo. Vocês limpam o seu exterior, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Verso 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo.
27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes ao sepulcro caiado, que por fora realmente parecem formosos, mas pelo lado de dentro estão cheios de ossos mortos e toda a imundícia. O que Jesus está falando é: vocês se vestem como crente, vocês aparentam ser crente, mas o exterior é bonito, mas tem morte pelo lado de dentro. Jesus estava denunciando uma religião que acaba se envolvendo mais com a pureza exterior do que uma vida reta diante dele e a purificação do coração. Enquanto os fariseus pregavam, olhe para fora, Jesus está pregando: não vive de aparência, limpe primeiro o seu interior, porque quando você purificar o seu interior, você vai ver mudança no seu exterior. Você pode me ajudar a pregar nessa noite? Se você puder, pegue na mão desse crente que está ao teu lado. Eu sei que é chato, mas é didático. Aperte a mão dele até ele dar aleluia. Fala: que bom que você está bonito, que bom que você está cheiroso, que bom que você se arrumou bem para vir adorar ao Senhor. Só que mais do que o teu exterior, Deus está preocupado com o seu interior. Deus está preocupado com a sua alma. Ele está preocupado com a sua alma. O fariseu se importa mais com a aparência do lado de fora do que aquilo que você é pelo lado de dentro. Eu posso te dizer, por gentileza, não me interprete mal, eu vou dizer, depois eu explico. Eles estão mais preocupados se o pastor vai pregar hoje de terno ou sem terno, de gravata ou sem gravata, de maquiagem ou sem maquiagem, de saia ou de calça. E por gentileza, não me interprete mal, porque eu respeito os costumes de todos os lugares, não é isso que eu estou falando, isso é bom. O problema é quando o terno, a gravata, a saia, a maquiagem fala mais alto do que a pureza do caráter. O exterior fala mais alto do que o interior. Deus quer você bonito, irmão. Ô irmã, pode tacar um embolso aí na cara mesmo, pode passar o ferro nesse cabelo, pode passar. Ei, irmão, pode botar a melhor roupa, o melhor terno, o melhor sapato, o melhor tênis, não tem problema, mas não permita que você venha viver uma vida de aparência. Deus te quer belo por fora, mas Ele te quer sadio pelo lado de dentro. Jesus está denunciando a hipocrisia dos fariseus. O normal, é normal isso, as pessoas chegarem aqui e perguntar: pastor, aqui pode calça, pode maquiagem, pode usar brinco? É normal, irmão, é comum. E geralmente eu respondo: isso daqui pode, irmão, eu só cobro uma coisa. Pergunte o quê? Decência. Eu só cobro decência. O homem não adianta vir com aquela calça, irmão, baseado, não passa nenhum ar. A irmão vestido, tomara que caia, não sabe se sobe em cima ou se desce embaixo. Não vem com essa história que roupa não determina caráter, mas quem tem Deus no coração sabe como se vestir e ser decente. Deus está importando com o teu interior. Eles entendem da perspectiva de purificação, mas para surpresa de todos, Jesus não está falando que bem-aventurado aqueles que se purificam por fora. Ele está falando bem-aventurado aqueles que são limpos pelo lado de dentro. Porque coração, dentro de um sentido bíblico, vai além de um órgão que bombeia o teu sangue, irmão. Coração, dentro de uma expectativa bíblica, vai além disso. Nas escrituras, coração inclui mente, emoção e vontade. Refere-se ao homem na sua totalidade. Jesus está afirmando que a pureza deve penetrar em todos os corredores da sua vida. Nosso pensamento, emoção, motivação, desejos. Abra sua Bíblia comigo.
Provérbios capítulo de número 4, versículo de número 23. Provérbios capítulo de número 4, versículo de número 23. Olha o que é que o proverbista vai dizer acerca do coração. Ele diz que sobre todas as coisas que devemos guardar, guarda primeiro o seu coração, porque dele procede a fonte da vida. Guarda teu coração. Tem pessoa com conta gorda, mas com coração podre, irmão. Eu lembro que meu pai falava uma frase que tem pessoa que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Guarda primeiro o seu coração. Gênesis capítulo de número 4, não precisa abrir. Quando Caim ele começa a projetar matar seu irmão Abel, Deus fala assim para ele: Caim, tu não sabe que se você proceder bem, você não será aceito? Olha, o pecado jaz à porta. Essa porta não é a porta de casa, essa daqui. A igreja do Apocalipse, ele diz: eis que estou. Não é a porta da igreja, irmão, é essa porta aqui, ó. Porque é do coração que procede vida. Mateus capítulo de número 15, versículo de número 19. Olha o que Jesus irá falar. Mateus 15, 19. Porque o coração procedem os maus pensamentos, morte, adultério, fornicação, furto, falso testemunho e blasfêmia. Freud, que é o pai da psicanálise, ele diz que o problema do homem são halógenos. Isso é, problemas são gerados de fora para dentro. Só que Jesus não diz que nossos problemas são gerados de fora para dentro. Ele diz que a nossa maldade é gerada de dentro para fora. Em outras palavras, a maldade é gerada não de fora para dentro, mas de dentro para fora. A prova disso é que Adão, estando no paraíso, ele pecou, mas Jesus, estando no deserto, ele resistiu à tentação do diabo. Ambiente pode determinar os teus resultados, mas não determina os pensamentos do teu coração. Tito capítulo de número 1, versículo de número 15. Olha o que está escrito nesse texto. Olhe para cá. Eu oro para que você não seja essa pessoa aqui do texto. Já viu aquela pessoa que, se alguém olhar para ela, fala: está me perseguindo? Mas igreja tem isso, não é isso? Pastor deu 1000 sim. Num dia que ele deu não, está se levantando contra o meu ministério. Irmão, tu não é o sol para o mundo girar em torno de você. É por causa disso daqui, ó. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para o contaminado e infiel. Antes, seu entendimento e consciência estão contaminados. Sabe o que é isso daqui? Para quem é puro, todas as coisas são puras. Você vê um crente saudável, se alguém olha torto, fala: eu estou bonito, está olhando para mim porque eu estou belo. Vê alguém com o coração contaminado, está me perseguindo, está falando mal de mim. Não, o desejo do meu coração é que Cristo tenha te trago aqui essa noite, não para te dar um banho de loja por fora, mas venha te dar um banho do Espírito pelo lado de dentro. Eu sei que é bom, irmão, mas não é característica da nossa igreja, embora aconteça, porque eu acredito que Cristo prospera, mas boa palavra não é aquela que te dá chave, é aquela que muda a sua vida e transforma teu interior. Por isso a instrução de Jesus é: limpa por dentro, porque limpando por dentro acontece transformação pelo lado de fora. Posso dizer uma verdade? Pode acordar 5 horas da manhã, igual os coaches falam.
Pode tomar banho gelado, descer na banheira de gelo, irmão. Se não mudar o que está aí dentro, nunca irá mudar o resultado pelo lado de fora. Ore mais, busque mais, adore mais, se comprometa mais, leia mais da palavra, tenha uma casa saudável e tua realidade será transformada. Bem-aventurado os limpos de coração. Só que olhe para cá. A expressão que Jesus se utiliza para limpo é cátaros. No grego é cátaros. Tem um sentido de puro, sem mistura, íntegro, sem contaminação. Essa palavra era usada para algumas ocasiões. Quando se usava essa palavra na língua grega, cátaros, quando uma roupa suja era colocada para lavar e saía limpa. Quando essa roupa ela era purificada, limpa de toda a sujeira, essa expressão era utilizada, cátaros. Porque cátaros não é alguém que não conheceu o pecado. Limpo de coração não é uma criança que não conhece a maldade. Puro de coração é aquele que, ainda que tenha conhecido o pecado e a maldade desse mundo, se submete a ser lavado e purificado pelo Espírito Santo de Deus. Salmos capítulo de número 51, versículo de número 7 ao versículo de número 10. Salmos 51, Davi cometeu o pior pecado da sua vida. Olha o que Davi vai dizer: purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei branco como a neve. Versículo de número 8: faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga, limpa, passa a borracha, purifica as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Eu já falei isso daqui, a expressão criar ali é a mesma expressão da criação do Gênesis, é bara. Ele dizendo: Deus arranca esse coração contaminado e cria um coração novo e coloca no meu interior, mas não permita que eu venha perder a sua presença. Davi entendeu que a coroa na sua cabeça não era nada comparado à presença do Senhor. Davi entendeu que o trono que ele se assentava em Israel não era nada comparado à presença do Senhor. Davi entendeu que mais vale a presença do Senhor do lado de dentro do que as riquezas e o poder do lado de fora. Cátaros é alguém que estava sujo, mas foi lavado e purificado. Essa expressão também era utilizada quando acontecia a purificação do ouro. Eu já trabalhei com joia. E ouro, ele passa por um processo de purificação. Você queima o ouro para tirar todo o metal que não é puro. Quando você extrai o ouro, vem metais contaminados. Só que na prova de fogo, irmão, o que é puro permanece e o que é sujo vai embora. Esse processo é chamado cátaros. E sabe o que é os metais impuros? A Bíblia aponta metais impuros para falsos ídolos que Israel levantava quando se contaminava com a cultura dos cananeus. João Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Essa expressão significa que limpo de coração é aquele que não divide o seu coração em adoração. É aquele que tem o seu coração purificado e não divide a glória de Deus com ninguém. Eu quero louvar a Deus por essa igreja, irmãos, porque o que eu vi de fuzuê na internet daquele jogo do Brasil, que vai ter culto, não vai. Tivemos 2 cultos. Teve um culto cheio de manhã, um culto cheio no domingo.
Porque quem tem Deus como primazia não negocia a presença dele com nada. Alguém pode falar, pastor, irmão, se você negocia um culto por causa do jogo, você negocia a tua fé por causa de dinheiro. Quer encarar quem? Essa expressão também era utilizada, cátaros, quando o exército era purificado. E esse daqui merece um glória a Deus. Eu sei que essa palavra mexe com o nosso interior. Sabe quando o exército era purificado, Sandro? Quando os covardes saíam. Quando os covardes voltavam para casa. A Bíblia diz que Gideão vai convocar o povo para a guerra. 32 mil homens vão para a batalha com Gideão. Deus olha para os 32 mil homens e fala: é muita coisa, Gideão. Tem muita gente do teu lado que não deveria estar. Prega para o povo. E a mensagem é simples: quem está com medo? Quem é covarde? Volta para casa. 22 mil foram embora. Deus olha novamente e fala: tem muita gente, Gideão. Porque tem covardes que se assumem, outros ficam escondidos. Faz outro teste. Vão embora 9.700 homens, permanecem 300. 300 homens para ir para a batalha. Quem olha pensa: estamos em desvantagem. Mas aquilo que era desvantagem para o homem era purificação para Deus. Mais vale ter 300 corajosos do teu lado do que ter 2.000 covardes te atrapalhando. Logo eu entendo que quem tem o coração puro não é quem é vulnerável, não é quem é fraco, não é quem é covarde. Quem tem o coração em Deus são os fortes que não abrem mão de entrar na batalha e sair com a vitória. Esses têm o coração puro. São aqueles que choram, mas não caminham para trás, que mesmo feridos não deixam de caminhar e perseverar, que mesmo abatidos continuam na presença do Senhor. São aqueles que, se necessário for, vão orar 10 anos, mas não vão sair dos pés da cruz. São aqueles que, como Jó, que mesmo tendo perdido tudo e tendo um caco de telha e ferida no corpo, e tendo todos os motivos para amaldiçoar o nome de Deus e morrer, prefere assumir a posição de alguém que está contaminado por fora, mas puro por dentro. Porque quando Jó tinha tudo para amaldiçoar o Senhor, ele falou: eu sei que o meu Redentor vive, e em breve ele se levantará. Mas Jó, está tudo tão errado. Você perdeu filho, você perdeu bens, você perdeu gado, você perdeu propriedades. É Jó dizendo: eu posso estar quebrado pelo lado de fora, mas eu continuo com o coração reto. São esses que não temem a batalha, que permanecem fiel. Sendo assim, a pergunta volta: o que Jesus está querendo dizer com limpo de coração? Eu começo a encerrar, o Ministério de Louvor pode posicionar. O que Jesus está querendo dizer com isso? Primeiro lugar, o que Jesus não está dizendo. Ele não está dizendo que puro de coração não é aquele que não tem pecado, não é isso que ele está falando. Ele não está dizendo que puro de coração é alguém que nunca errou, não é isso que ele está falando. Ele não está dizendo que puro de coração é alguém perfeito, não é isso que ele está falando. Puro de coração não é alguém que não erra, que não peca, que é perfeito, não é isso. A palavra puro de coração, ela tem um sentido de alguém que é inteiro na presença de Deus, alguém que colocou Deus no centro dos seus interesses. É um coração que carrega integridade. Alguém que erra, mas não divide a atenção de Deus com ninguém. É alguém que tropeça, mas não sai da posição. É alguém que se arrepende dos seus erros, mas permanece.
é alguém que é inteiro diante do Senhor. Isso é ser limpo de coração. Isso é ter integridade diante do Senhor. Isso é ter um coração purificado. A expressão é essa: alguém que é íntegro, inteiro. Porque eu preciso dizer, irmão, e eu sei que está no final da mensagem, talvez isso daqui vai salgar um pouco o paladar da mensagem. Só que eu tenho um compromisso com a mensagem que o Senhor me entregou. E eu preciso dizer que mesmo dentro das nossas igrejas, existem aqueles que estão puros por fora, mas não têm o coração inteiro do lado de dentro. Pessoas que servem ao Senhor, mas não com a integridade de coração. Que seguem o Senhor pelo aquilo que Ele pode fazer e não pelo aquilo que Ele é. Eu seria hipócrita em dizer que eu não acredito que Deus prospere. Eu quero que Ele me prospere. Que Ele dia após dia seja com a minha casa, que Ele venha prover. Isso é uma hipocrisia dizer que eu não quero. O problema é quando aquilo que Ele pode me dar se torna maior do que aquilo que Ele é na minha vida. Limpo de coração é aquele que serve ao Senhor sem interesses secundários da presença dEle. Porque eu preciso te dizer, eu sei que o nosso Deus é um Deus que abre portas, só que Ele é maior do que as portas que se abrem. Ele é um Deus que cura, só que Ele é maior do que a cura. Ele é um Deus que restaura, mas Ele é maior do que qualquer restauração. Ele é um Deus que prospera, mas Ele é maior do que a prosperidade. E Ele está em busca daqueles que adorem Ele em espírito e verdade e são íntegros diante da presença dEle. Alguém que chega num culto desse, irmão, por buscar a Ele, não por interesses secundários, valorizando mais aquilo que Ele é do que aquilo que Ele pode fazer. Ser limpo de coração é ser inteiro na presença dEle. Moisés entendeu o que era isso, pastor Rodrigo. Porque certa vez Deus vai olhar para Moisés e vai dizer: Moisés, se tu quiser, eu rasgo a promessa que eu fiz para Abraão. Eu mato todo esse povo e construo uma nova nação a partir de você. Moisés vai dizer: eu não quero. O que vão pensar do Senhor? Trouxe esse povo do Egito para matar do deserto, eu não quero. Deus vai dizer para ele: então, Moisés, eu não vou contigo, eu vou mandar um anjo na frente. Irmão, se fosse em alguns lugares por aí, quando Deus falasse vou mandar um anjo, o povo ia até sapatear, porque tem lugar que o nome do anjo é mais forte do que o nome de Jesus. Só que Moisés, ele vai dizer para o Senhor: eu não quero anjo. Eu não saí do Egito por causa de anjo. Eu não saí do Egito com interesse na terra da promessa, não. Eu saí do Egito porque o Senhor me prometeu que estaria comigo. Se o Senhor não for, eu não irei. É esse Moisés que tem um coração inteiro diante da presença do Senhor, que vai dizer: mostra-me a tua glória. Porque quanto mais eu busco a presença dEle, mais eu quero experimentar daquilo que Ele é. Sabe por que alguns chegam no culto como esse e não conseguem sentir a presença de Deus? Porque vivem uma vida dividida lá fora e quer experimentar da totalidade da promessa do lado de dentro. Só que existe convite do céu essa noite para nós, e o convite é: purifique hoje o interior. Seja inteiro na presença de Deus hoje. Porque bem-aventurados são os limpos, os íntegros, os inteiros de coração, e estes têm promessa: eles verão a Deus. Não, eu vou repetir isso daqui: eles verão a Deus. Martim Lutero dizia, ele afirmava que o coração puro não é conquistado por obras, mas é recebido pela graça de Cristo Jesus. Charles Spurgeon, príncipe do pregador, ele disse: um coração puro não é um coração sem pecado, mas é um coração lavado pelo sangue de Cristo.
João Calvino, ele disse: limpo de coração não são as pessoas sem pecados, mas aquele cuja hipocrisia foi removida pela graça de Deus. Jesus quer apagar a hipocrisia do coração de algumas pessoas essa noite, porque mais vale o bem-estar da sua alma do que o bem-estar do seu interior, do seu exterior. Os limpos de coração verão a Deus, e essa promessa se faz realidade de dentro do campo presente, assim como também dentro do campo do futuro, porque essa expressão ver a Deus, conhecer a Deus, ela é frequentemente interpretada dentro da Bíblia como experimentar, desfrutar da presença de Deus. Quem tem um coração puro consegue perceber Deus agindo em vida, reconhece sua vontade e vive em comunhão com Deus. Quem tem um coração puro consegue sentir a presença dele no presente e ter a certeza que Deus está agindo a seu favor e falando ao seu coração. Só que essa promessa não se remete apenas ao tempo presente, é uma promessa que também aponta para o futuro da igreja. Apocalipse capítulo de número 22, versículo de número 1 ao versículo de número 5. Observe tal promessa. É João dizendo: e mostrou-me o rio puro de água viva, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de um outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Versículo de número 4: e verão o seu rosto. Eu vou dizer novamente: e verão o seu rosto, e verão a sua face, e na sua testa estará o seu nome. Versículo de número 5 e último: ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz, nem do sol, porque o Senhor Deus o ilumina, e reinarão para todo sempre com Ele. Essa é a promessa daqueles que são limpos de coração. Essa é a promessa daqueles que são inteiros diante dEle. Viveremos em um tempo que não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais crises, não haverá mais necessidades, e veremos a glória e o rosto dEle na eternidade. Esta é a maior promessa da igreja. Essa é a maior promessa daquele que tem um desejo de servir ao Senhor. Eu preciso te dizer essa noite: não se desmotive, irmão. O Deus que te lava por dentro também é o Deus que muda a tua realidade por fora. Mas diferente da concepção humana, a obra que Ele tem na sua vida não começa por fora, começa por dentro. Talvez você entrou aqui essa noite, ouviu essa palavra, e como Martinho Lutero você pode dizer: eu sou o pior dos pecadores. Talvez você ouviu essa palavra e pode pensar: quão distante eu estou de Deus. Só que como eu preguei, pureza de coração não são para os perfeitos, não são para aqueles que não cometeram erros, são para aqueles que se submetem a ser lavado pela graça do Senhor. Cristo não te trouxe aqui essa noite para te mover pelo lado de fora, mas te trouxe aqui essa noite para te fazer um convite. E o convite é: você permite eu te purificar pelo lado de dentro?
Você permite eu curar as suas crises? Você permite eu tratar do teu coração para você liberar o perdão? Você permite eu cuidar da sua alma para que toda a crise que você vive venha cair por terra? Isso é ser lavado pela graça dele. Ele te trouxe aqui para mudar e lavar o seu interior. Se coloque sobre os seus pés. Se coloque sobre os seus pés. Eu quero dar a você um tempo de oração. A Bíblia diz que não é minha voz, minha palavra, eloquência que convence, mas é o Espírito Santo de Deus, que acerta o coração do homem mediante a palavra que foi pregada. E posso te dizer uma verdade, irmão: você pode viver uma vida que você pode mentir para todos que estão ao teu redor, mas você não consegue mentir para você na frente de um espelho, quanto mais para a tua consciência. E Cristo te trouxe aqui essa noite para fazer um raio-x do teu coração, para remover os entulhos da sua alma, para curar o seu interior. Só que isso é para aqueles que se submetem a essa vontade. Que como Davi no Salmo 51, verso 7 diz: lava o meu interior, purifica o meu coração. Enquanto o ministério de louvor estiver adorando, você tem esse tempo para fazer uma oração sincera para o Senhor. Você tem esse tempo de olhar para o interior e ver aquilo que você carrega dentro da sua alma. A mudança que você precisa e quer viver não começará com a mudança de aspectos externos, mas começará com a transformação do seu interior e do seu coração. Enquanto o ministério estiver adorando, faça uma oração sincera diante do Senhor essa noite. Deixa Ele ouvir a sua voz nessa noite.